Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Manhã Viva. Hoje vamos viajar no tempo, vamos recuar ao passado e vamos falar sobre o Palácio Nacional da Ajuda, um lugar onde a história de Portugal permanece até aos dias de hoje bastante viva. Mais do que um edifício, é um testemunho das nossas raízes e identidade. Connosco está o José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio, para revelar segredos e memórias deste símbolo da monarquia e da nação. Estão preparados para descobrir mais sobre este monumento? Vamos viajar até Lisboa. Mas antes de irmos à nossa conversa, vamos ao nosso momento de oração, como é habitual neste programa. Invoquemos Nossa Senhora, que é padroeira de Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos assim uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mas antes ainda de conversarmos com o nosso convidado, vamos ver um vídeo cedido por eles para vermos um bocadinho sobre o museu, que é um pedacinho de história de Portugal. Vejam só.
como puderam ver, é um bocadinho da história de Portugal. Mas vamos então aprofundar mais este tema tão importante para nós. Como bem sabeis, ao longo da história, a família real portuguesa viveu em diferentes residências em Lisboa durante a construção do Palácio da Ajuda. José, quais foram então esses locais e por que motivos levaram a estas mesmas mudanças? Bom, a família real tinha vários palácios e o principal palácio na cidade de Lisboa era chamado Paço da Ribeira. E daí ter à sua frente o que era designado por Terreiro de Paço. O terremoto de novembro de 1755, que destruiu grande parte da cidade de Lisboa, destrói esse antigo Palácio Real e é construído nesse local a Praça do Comércio. E ficou a designação, ficou na memória, nós por vezes ainda chamamos à Praça do Comércio, chamamos o Terreiro do Paço, mas já não há lá passo absolutamente nenhum. Surge então a ideia de criar um palácio para a família real numa zona que tinha sido pouco afetada pelo terremoto, que é o Alto da Ajuda, é uma zona de basalto e foi pouco afetada. É construído inicialmente pelo cenógrafo Bibbiena, italiano, um palácio de madeira, um palácio de grandes dimensões, que acaba por arder em 1794. Então, por ordem do príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, é feito uma encomenda de um novo palácio, cujo plano o atual acaba por ser o plano de 1802 de dois arquitetos, do José da Costa e Silva e do Francisco Xavier Fabri, de um gosto italiano, neoclássico, um pouco em moda, vigente pela Europa de então. Na realidade, o que nós temos hoje construído é uma pequena parte do que seria o palácio se ele tivesse sido construído na sua totalidade. Porquê? Em 1807, em novembro de 1807, dá-se a primeira invasão francesa. Portugal teve 3 invasões francesas, em 1807, 1809 e 1811, e essa primeira invasão, o príncipe regente e o seu governo de então, os seus secretários de Estado, decidiram mudar a capital de Portugal para o Rio de Janeiro. Então a família real muda-se para a sua principal colónia da altura e instala-se no Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Império Português. E o rei aí vai estar até regressar em 1821. Consequências disso no Palácio da Ajuda. As obras param, portanto, aquele que era para ser o local de residência do monarca acaba por não ser, se foi usado algumas vezes, acaba por não ser. Quando o rei retorna em 1821, o palácio estava longe de ter as condições para o monarca ir habitar e ele escolhe ir viver mais para dentro da cidade e vai viver para o Palácio da Bem Posta. Isso fez com que o palácio ficasse um edifício um pouco esquecido naquela zona da cidade e, de facto, só acabou por ser utilizado ainda em 1828 pelo rei Dom Miguel, viveu lá 2 anos, a infanta Isabel Maria também viveu lá algum tempo, enquanto regente, após a morte de Dom João VI, mas de uma forma permanente e com campanhas sucessivas para acomodar a família real, só a partir de 1862, depois do casamento do rei Dom Luís I com a rainha Dona Maria Pia. A rainha Maria Pia, que veio de Itália, era filha do primeiro rei de Itália unificada, como a conhecemos hoje. Portanto, havia vários estados na Península Itálica, não se poderia chamar Itália como nós entendemos hoje em dia. E a esse rei, o Vítor Emanuel, o unificador, esta filha de um monarca constitucional. Portugal, na altura, era uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, e, portanto, a rainha traz também um gosto muito próprio, um gosto muito francês, a corte de Saboia era uma corte muito rica, muito influenciada também com o que acontecia em França, e até ao final da monarquia o palácio vai ter constantes campanhas de renovação. E voltando um bocadinho atrás ao que disse inicialmente,
devido ao terremoto que destruiu então o Paço da Ribeira e depois ao incêndio que destruiu a Real Barraca, podemos dizer que muito do nosso património do nosso país perdeu-se. Sim, perderam-se muitas coisas nesse incêndio de 1794. Há coisas que nós sabemos por inventários que ficaram, por documentação, que tem sido estudada, e algumas peças, inclusivamente, que existiam nesse antigo edifício foram recuperadas e fazem hoje parte daquilo que são os interiores do Palácio Nacional da Ajuda. E no Palácio Nacional da Ajuda nós temos, na realidade, 3 momentos importantes do ponto de vista da história. Temos na ala sul o Palácio Nacional da Ajuda, que era o Palácio Real, o Paço Real, que hoje em dia é um museu e está aberto ao público normalmente. Temos a Biblioteca da Ajuda, que abriu em 1880 por ordem do rei Dom Luís I e que é herdeira da antiga Biblioteca Real. Parte foi para o Brasil, parte voltou depois novamente e depois foi sendo acrescentada. Teve o seu primeiro bibliotecário, foi o escritor Alexandre Herculano, e onde temos algumas das obras raras das coleções. Na realidade é mais um arquivo histórico. Temos, por exemplo, a Bíblia mais antiga conhecida no nosso país, do século XI, o primeiro dicionário português-japonês, ainda do século, e japonês-português do século XVI, muita documentação relacionada com os jesuítas na Ásia, a presença de portugueses em Macau, enfim. É um arquivo histórico muito importante, onde a parte musical é muito relevante, sobretudo óperas do século XVIII, encomendadas por Dom José, já do século XIX do Marcos, Portugal também. Temos a única partitura que existe nas coleções nacionais de uma peça de Mozart na Biblioteca da Ajuda. E depois, para além da biblioteca, temos na parte... o palácio ficou por inacabar e nessa parte que era uma zona inacabada, uma ruína de várias soluções que nunca foram acabadas para terminar o palácio, em 2022 é completada aquela aula numa solução contemporânea para albergar a principal coleção de ourivesaria da Casa Real. E aí estão instaladas não só as joias da coroa, como também uma série de ourivesaria e joalharia que pertenciam à Casa Real. Portanto, nós temos no Palácio Nacional da Ajuda, podem ver a antiga residência real, que é museu. A Biblioteca da Ajuda, por vezes, também abre, mas é mais aberta, sobretudo a investigadores, e o Museu do Tesouro Real, onde está a Coroa de Portugal, por exemplo, que vimos agora no vídeo. Que vimos agora no vídeo, exatamente. E falando isso também no vídeo, quando nós vimos ali a riqueza. Tem alguma ideia, ou podemos aqui afirmar que todo este tesouro é um valor incalculável, não é milhões nem bilhões, não sabemos, não há certeza, correto? É sempre possível dar um valor, até porque há um valor intrínseco das peças, mas cujo valor vai muito para além do valor intrínseco. Obviamente que quando nós olhamos para como o corpete de esmeraldas, por exemplo, são das esmeraldas da Colômbia mais conhecidas que se conhece, nós temos 22 mil pedras naquele museu, preciosas, sendo que 18 mil são diamantes. Um dos diamantes é o diamante maior que nós temos no nosso país e está por lapidar. Tudo aquilo é possível, todo o ouro, toda a prata e, por exemplo, as peças da Baixela Germain, outras peças, se aparecem num leilão internacional, atingem um valor incalculável. Para além disso, do valor intrínseco, como eu dizia, do objeto físico, há o valor simbólico dessas peças. Quanto é que vale a Coroa de Portugal? Vale muito para além do ouro que ela tem ou do veludo que ela tem, portanto vale muito mais do que isso. É a mesma coisa que nós avaliarmos quanto é que vale a Torre de Belém, não é? Exatamente. Portanto, faz parte do valor simbólico e histórico da nossa família. Também podíamos avaliar quanto é que vale o Santuário de Fátima. Tudo é possível avaliar, sim, mas vai muito para além do valor
dos terrenos ou do valor físico intrínseco das peças, há um valor simbólico, histórico e emocional também que ultrapassa. Vou lançar um desafio. Daquilo que é o espólio do museu, se pudesse escolher um objeto, qual é que escolheria? É difícil porque nós estamos a falar de, basicamente, em termos de museus, são 2 museus. Aliás, a designação correta é Palácio Nacional da Ajuda, Museu do Tesouro Real. O Museu do Tesouro Real tem uma gestão da parte da ATL, tem um diretor executivo, eu sou o diretor científico de ambos os museus. É difícil porque eu, se calhar, iria escolher, por exemplo, no Museu do Tesouro Real, talvez há uma peça que eu gosto bastante, que é uma caixa de tabaco, que foi uma encomenda do rei Dom José ao Ourives de Luís XV. E que é uma história, é uma peça muito bonita, elas têm cerca de 200 esmeraldas, cheia cravejada de diamantes, mas a peça é muito bonita, há outras também, sim, obviamente, mas também há uma história por trás daquilo interessante, lá está, um lado simbólico e político também. A caixa é mandada fazer no mesmo ano do terremoto de 1755. E o nosso rei escreve ao rei Luís XV, e escreve Mon cher cousin, todos se tratavam por primos, e pedindo-lhe autorização para que o ourives do rei francês, portanto, está a França no apogeu das suas... O rei vivia em Versalhes, portanto, com muito poder, mas não tinha a quantidade de diamantes que o rei de Portugal tinha. E, portanto, ele pede, se mandando diamantes, ele autorizava o ourives, que era o ourives privado do monarca francês, rei absoluto, a fazer uma caixa de tabaco para o rei de Portugal. É claro que o rei francês autorizou, mas ao mesmo tempo o que é que o rei de Portugal está a dizer? Eu sofri uma tragédia enorme, eu tenho a minha capital arrasada, que foi uma coisa que impressionou muito a Europa da sua época, mas eu continuo a ser o senhor dos diamantes. A mensagem é essa. Por isso é uma peça que eu acho muito interessante. Sim, eu por acaso gostei da história. Bastante interessante mesmo, porque mostra que aquilo que disse, a França vivia num regime absolutista e depois, e França, pelo aquilo que nós aprendemos na escola e afins, era o rei e o centro do universo e afins. E acho que fica fascinada. Acho que há coisas que não há palavras para descrever. Eu vou ser sincera, imaginava que o senhor ia escolher a coroa ou uma joia e apesar de não conhecer o espólio, acho que foi uma resposta bastante interessante. Mas desculpa interrompê-lo, mas há também, por exemplo, do lado do museu, do lado da residência real, da antiga residência real, há coisas muito interessantes. Por exemplo, desde o património têxtil, nós temos uma coleção única de tapeçarias feitas na Real Fábrica de Santa Bárbara, em Madrid, no final do século XVIII, feita a partir de desenhos de Goya. E, portanto, é a única em Portugal e das poucas que existem na Península Ibérica. Temos o único, na pintura, o único El Greco, o que é a Santa Face de Cristo, uma Verónica, que existe nas coleções nacionais. Ou temos, em termos de escultura, algumas das esculturas mais relevantes dos artistas italianos da segunda metade do XIX. Portanto, o que eu convido também é o público, quando visitar estes, ou qualquer museu, mas quando visitar estes museus em particular, escolha sempre uma peça de eleição. Eu costumava dizer, dei aulas durante alguns anos em letras e costumava dizer, na Faculdade de Letras, e costumava dizer aos meus alunos, para irem ver uma exposição, e façam um exercício sempre, qual é a peça que para mim é especial? Por alguma razão. Há uma peça que eu posso olhar e que me diz muito, e assim não lhe diz nada, e aquele senhor também não diz nada, mas há outra que diz, e porquê? E, portanto, façam esse exercício. A escolha vai ser difícil porque há muito para onde escolher, mas vale a pena. Acho que vale a pena. É um bom desafio para quem está lá em casa. Eu, por acaso, gosto bastante de ver exposições e museus e, por acaso, a última exposição que eu vi até foi no Santuário de Fátima e realmente vi tanta coisa, acho que foi uma das primeiras vezes que aconteceu, eu vi um quadro não, isto é realmente o meu objeto de eleição, por vários motivos. E, por acaso, até foi o tema de conversa aqui. Mas acho que é um bom desafio para todos que têm esse hábito de ir ver museus, e ir a palácios, castelos e afins. Façam este desafio. Acho que vamos aprender muito e até mesmo pode ser um tema de conversa para um café e afins, porque vai mostrar um bocadinho da riqueza de Portugal e também, enfim,
opiniões públicas. Mas antes, o nosso programa está a terminar, eu ainda lanço aqui outra pergunta, que é... Peço desculpa, que isto, o tablet, a tecnologia às vezes não nos ajuda. O senhor falou, e vamos voltar um bocadinho aqui à nossa conversa, o projeto inicial deu-se num ano e só num outro ano houve a habitação da família real. Nós, nestes 2 espaços, quanto tempo é que se deu? Não sei se me fiz entender. Desde a idealização da construção do palácio até realmente alguém da família real morar. São 20 anos, cerca de 20 anos. E é interessante porque nestes 20 anos aconteceram então as invasões francesas, a questão do regime liberal e antes a questão também da guerra civil entre Dom Miguel e Dom Pedro. E acho que também é importante referirmos que neste espaço-tempo, e o senhor também penso que já referiu, foi a questão de várias pausas do castelo, desculpem, do palácio. Que outros motivos, para além desses, houve para a interrupção da construção do palácio? Ou se houve realmente? Sim, houve de facto. Por exemplo, falei das invasões francesas, mas de facto, poucos anos depois do fim das invasões francesas, do regresso do rei Dom João VI, após a morte do rei Dom João VI, há o problema da sucessão do rei. O filho mais velho tinha se tornado imperador do Brasil, e que não aceita depois que o irmão Dom Miguel se tinha tornado rei. Há uma guerra civil no nosso país, que é uma guerra civil devastadora a nível nacional, norte a sul do país. E, de facto, por exemplo, Dona Maria II, quando se torna a rainha constitucional, a ajuda não estava em condições de ser habitada. E ela escolhe o Palácio das Necessidades, que é hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, é para aí que vai viver e é onde o rei Dom Luís é, de facto, criado. Portanto, depois todo o resto do século XIX português são sempre períodos de grandes crises económicas, são sempre períodos de muito difícil. A família real tem pouco dinheiro para as suas funções. Aliás, no final da monarquia, a dotação do rei Dom Manuel II era a mesma que Dona Maria II tinha em 1834, e isso vai criando sempre problemas em relação ao acabamento do palácio e também do próprio Estado de terminar o mesmo. Eu gostaria de frisar, em relação àquilo que disse há pouco, que para o público que vai visitar deve ter presente uma coisa: todos estes bens que estamos a ver são bens nacionais, portanto, os bens não são meus e não são seus, sim, somos claro, de todos nós portugueses. E, por exemplo, no caso do Museu do Tesouro Real, é importante referir que todas aquelas peças foram, antes de serem apresentadas ao público, foram estudadas, foram limpas, restauradas no Laboratório José de Figueiredo, portanto, com técnicos portugueses, tudo com fotografias antes, durante e depois. Foi feito um estudo gemológico que nos permite saber exatamente a origem de cada pedra, inclusivamente a jazida, que é um bilhete de identidade que cada pedra tem. Isso juntamente com o que vamos mostrando também de novo na Residência Real, que isso também há sempre novidades para ver. Então, de facto, a conservação dessas peças é... Como é que é de explicar? É trabalhosa. Acaba por, como você disse, enumerou e bem, é um processo complexo, com vários técnicos e afins. É um trabalho, como em qualquer museu, é a responsabilidade de qualquer diretor e da sua equipa ter as peças em bom estado de conservação. E, claro, portanto, há sempre um trabalho. Nós, o restauro é a última coisa que queremos chegar. Portanto, nós restauramos mesmo no limite. Antes do restauro, há sempre um trabalho de manutenção a fazer, de controle de temperaturas e de umidades, que é diferente também de acordo com determinadas peças. As peças podem apanhar mais luz, ou outras que não podem. Por exemplo, as pedras preciosas, obviamente, não levantam esse problema aos pratos, mas é preciso limpar e há sempre cuidados a ter a nível da conservação preventiva nos museus, é um dos cuidados especiais. E há a necessidade de diariamente ter esse cuidado, ou não precisa ser diariamente e sim quinzenal ou mensal? Há medições periódicas de temperatura e umidade. Há peças que levantam mais problemas em termos de conservação. Por exemplo, os têxteis é um dos problemas. Um dos principais agentes de degradação por exemplo, dos têxteis é a luz. Por isso é que muitos objetos às vezes estão
uns meses e depois ficam na escuridão durante muito tempo, porque a luz é cumulativa e não há nada a fazer. Ou as aguarelas, por exemplo, os óleos já conseguem suportar mais quantidade de luz, mas isso é o trabalho normal de cada museu e no Museu Nacional, então, ainda mais cautelar que as próximas gerações continuem a ver aquilo que nós vemos agora em boas condições. Bem, o nosso primeiro bloco chegou ao fim e eu estou fascinada, mas eu também sou suspeita porque eu adoro história. Ainda temos muito mais para descobrir e por isso vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Fica aí. Até já. Estamos de volta para a nossa segunda parte deste programa, que é o Manhã Viva. Recordo que hoje estamos a falar sobre a história de Portugal intacta no museu. Ao exemplo, então, do Palácio Nacional da Ajuda, que foi residência da família real. Mas o Palácio Nacional da Ajuda é muito mais do que uma obra arquitetónica. É, assim, um testemunho vivo da história de Portugal. Nas suas salas aconteceram momentos decisivos, que já vamos saber quais, e o seu acervo aguarda preciosidades da identidade nacional. E nesta segunda parte, vamos assim conhecer que acontecimentos foram esses, as coleções emblemáticas e como assim o Palácio se mantém vivo através da cultura e da educação. Como então já disse, muitos acontecimentos da história de Portugal aconteceram em várias salas do Palácio, nomeadamente então na sala dos jantares grandes. Que acontecimentos foram esses? Bom, essa é uma das muitas salas onde foi sempre usada como uma sala de representação do Estado. E é preciso entender o Palácio Nacional da Ajuda como uma casa também de representação do poder. Não só porque o monarca aí vivia, certo, mas também era aí que o monarca realizava os principais eventos. Foi aí que casou Dom Carlos, o príncipe, ainda príncipe, em 1886, com Dona Amélia, a princesa de França. É aí que são recebidos, ainda no tempo da monarquia, o rei de Inglaterra, Eduardo VII, em 1903, Alfonso XIII de Espanha, o presidente francês, presidente Louis, em 1905, e, após a monarquia, a República vai começar a utilizar também o andar nobre, não o piso terra, mas o andar nobre, como salas de representação do Estado. Digamos que serão aquilo que nós designamos os apartamentos, de um lado os apartamentos privados, da vivência da família real, e do outro lado aquilo que eram usados como apartamentos de Estado, que a República continuou a utilizar e que ainda hoje são utilizados. Hoje, quando há uma visita de Estado ao nosso país, o jantar de gala é no Palácio Nacional da Ajuda. E o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, recebe aí o seu homólogo, seja rei ou seja monarca, num jantar onde normalmente são jantares grandes, com muitos convidados, ligados à cultura, ligados ao comércio, ligados às artes, juntando pessoas dessas áreas, das duas nacionalidades. É um momento também de encontro, de confraternização e também importante para alguns empresários e não só. Nessa sala, por exemplo, talvez dos jantares, dos mais antigos, mais conhecidos, seja o de 1957, quando a Rainha Isabel II da Inglaterra visitou pela primeira vez o nosso país. Depois, nos anos 80, voltou a visitar, também foi utilizada essa sala. E nos dias de hoje, os vários presidentes da República continuam a utilizar, que têm, portanto, até ao atual, sempre essa sala para a realização quando há um jantar oficial, é sempre servido no Palácio da Ajuda. Nessa altura, portanto, o nosso papel ali, o trabalho, é um trabalho feito, toda essa organização pertence à Presidência da República e ao Protocolo de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, são eles que organizam o evento. O nosso papel é um papel de facilitadores e de ajudar, e, portanto, estamos presentes também, e organizamos, às vezes, até uma pequena mostra, um pequeno evento para mostrar ao Presidente ou ao monarca convidado. Por exemplo, muito recentemente tivemos a visita do Presidente Macron, Presidente francês,
e preparámos uma pequena vitrine com objetos dedicados à nossa Rainha Dona Amélia, Princesa de França, e ele ficou claramente muito impressionado, tanto que no seu discurso, depois durante o jantar, que não estava originalmente, acabou por fazer essa referência que tinha ficado bastante agradável. Outras salas, por exemplo, a Carta Constitucional no tempo da monarquia, assinada ainda por Dom Pedro, já como Duque de Bragança, em 1834, foi assinada na Sala Grande de Espera, que é no piso térreo, ou, por exemplo, uma mesa que também faz parte hoje das coleções do museu e está apresentada ao público. É um bufete do século XVIII, foi onde foi assinado no Mosteiro dos Jerónimos, nos anos 80, a assinatura de Portugal e de Espanha à, então, Comunidade Económica Europeia, que vai dar origem à União Europeia. Portanto, há, de facto, uma série de outros espaços ou de objetos que estão muito relacionados, sobretudo, com a história contemporânea do nosso país. Agora, voltando atrás à questão da República usar os espaços monárquicos, na sua opinião, acha que, ao usarmos atualmente esses espaços, também mostrar aos outros a nossa identidade cultural e nacional? Sim, com certeza. Fazem parte da nossa história e devemos ter orgulho do que existe e que, de facto, era bom que as pessoas também visitassem e vissem aquilo que é nosso e que normalmente é motivo de admiração por quem nos procura. Sim, de facto, quando falou a questão, por exemplo, entre aspas, uma simples mesa ser algo tão simbólico para nós, eu acho que os portugueses têm que ter essa noção de até mesmo o simples facto de estarmos a pisar o mesmo piso que outrora os reis pisaram. Acho que é bastante importante. E nessa linha pergunto, qual é, na sua opinião, a importância histórica deste Palácio Nacional para a memória de Portugal? É um espaço indissociável do século XIX português, da monarquia constitucional, defendida por todos os monarcas que ali viveram. Mesmo os dois últimos monarcas, Dom Carlos viveu ali até se casar, depois é morto em 1 de fevereiro de 1908, como sabem, mas continua a usar o andar nobre do palácio para eventos oficiais. O mesmo faz o seu filho, rei Dom Manuel II, que é rei em 1908 e 1910, utiliza o andar nobre do palácio para cerimónias oficiais e, portanto, esse lado simbólico continua até aos dias de hoje como um local de representação do chefe de Estado e isso continua. Vamos a falar aqui muito brevemente sobre um acontecimento. Em 74 há um incêndio na ala norte que ardeu e colapsou algumas obras na Galeria Dom Luís. O que é que, no inventário, o que é que se perdeu assim de maior valor? Perdeu-se. O rei era um grande colecionador e tinha uma coleção de pintura conhecida e estudada. Sabemos exatamente o que é que havia. Perderam-se cerca de 500 objetos que estavam aí guardados. E portanto, foi a destruição total daquela ala. Só muito mais tarde é que esse espaço, enquanto nome da galeria, mas já não existe nada desse, abriu e com condições mais adaptadas à apresentação de objetos museológicos aos dias de hoje, é a Galeria do Rei Dom Luís, que é uma sala de exposições temporárias que pertence ao Palácio Nacional da Ajuda. Já abordámos aqui algumas peças e até mesmo algumas coleções. Na sua opinião, quais são as peças e coleções mais emblemáticas, tanto do acervo do Palácio como do Museu, que são emblemáticas para a história do nosso país? Acho que há vários objetos que representam, por exemplo, a representação dos monarcas e que só a representação dos monarcas portugueses que nós temos com a coroa junto de si, porque é que não tem a coroa na cabeça, ao contrário de outros monarcas. Portanto, a questão da oferta em 1640 da coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição e, a partir daí, em sinal de respeito, portanto, com a consagração de Portugal a Nossa Senhora, todos os monarcas fazem-se representar sempre com a coroa em cima de uma almofada.
Logo, isso é um motivo de uma explicação e de uma história que se conta em torno para quem visita o Palácio. E depois é preciso olhar também para aquelas salas como um todo, não só como um objeto, podem ser muito interessantes, seja uma peça de cerâmica, seja ou de porcelana, seja uma escultura, ou uma pintura, ou tapeçarias, e há muitas tapeçarias ao longo, é olhar aquelas salas como um todo, onde quem nos visita consegue perceber um bocadinho o que era o gosto de um modo de viver em finais do século XIX de uma família de elite de referência, que obviamente eram os reis de Portugal. E quando falamos de decoração, grande influência foi de Dona Maria Pia, correto? Dona Maria Pia, o rei Dom Luís, que era também um colecionador, mas a rainha, de facto, estão relacionados à renovação de muitos espaços que ainda hoje podem ser vistos, alguns já recuperados, podem ser vistos por quem nos visita. E também acho que é importante, de que forma é que o Palácio preserva hoje a autenticidade dos seus interiores históricos? Essa é uma das grandes preocupações que nós temos, enquanto toda a equipa de técnicos que trabalham no Palácio, através dos estudos históricos, não só das partilhas, dos inventários, do que ficou feito, dos arrolamentos, de documentação existente, conseguirmos perceber o que é que estava em cada sala e tentarmos repor o que estava nessa sala, normalmente no final da década de 80 do século XIX. O Palácio da Ajuda tem uma particularidade em relação a muitos palácios europeus. De uma maneira geral, quem gosta de visitar palácios, palácios reais, às vezes fica admirado com... Às vezes é mais a arquitetura e tudo é muito vazio. Sim. E nós temos que pensar que Portugal não teve muitos palácios, por exemplo, estou a pensar na Europa, para cima dos Pirineus, passaram por 2 guerras mundiais e alguns deles foram completamente destruídos e, portanto, foram reerguidos e a ajuda... O facto de ter ficado fechado em 1910, apesar de terem saído muitas peças que foram sendo retiradas, fez com que algumas salas ficassem uma cápsula do tempo. E, portanto, o nosso trabalho tem sido de restaurar, quem me precedeu fez isso, eu tenho feito e quem virá a seguir irá fazer também, espero, é restaurar essas salas e conseguir-lhes dar a maior autenticidade possível, que é isso que faz com que seja um palácio tão especial e tão único a nível internacional. E quando fala de salas, na totalidade, quantas salas existem então no Palácio? E, peço desculpa, estão algumas abertas, mas depois também estão algumas fechadas. Como é que acontece essa dinâmica? Porquê é que isso acontece? Algumas salas estão em restauro, por exemplo, o ateliê do rei Dom Luís, o ateliê onde trabalhava e a rainha também, como todos eles eram bons pintores, vai entrar em restauro. Restaurámos há cerca de 2, 3 anos a Sala Azul, foi completamente restaurada ao seu interior, com o apoio de uma fundação e, neste momento, em 2014, por exemplo, abrimos também a Capela Privada da Rainha, o Oratório da Rainha, que fica no piso térreo, e que estava fechado, e, portanto, é um espaço também interessante, onde podem ver a Santa Face de Cristo do El Greco. E, em novembro próximo, vamos abrir mais salas com o restauro da sala de jantar da família real, não a sala os jantares grandes que referiu, que fica no piso nobre, que era usada só para dias especiais de gala. Esta era a sala de jantar privada e atrás dessa sala vão ser apresentadas noutras salas mais pequenas, alguns dos objetos, alguns dos principais serviços que vinham à mesa e depois também uma cadência em termos de importância, o que era usada para a mesa dos reis, depois o que era usada para os que os serviam, até aos criados. Portanto, todas essas tipologias ao nível de cerâmica, os talheres, os vários tipos de objetos, até chegarmos à sala das lavagens,
onde as peças eram lavadas, onde eram controladas, onde as pessoas podem ver desde o amolador de facas aos covos, um bocadinho os bastidores daqueles hábitos alimentares que o máximo conseguimos reconstituir, porque infelizmente já não temos as cozinhas que foram destruídas no século XX. Destruídas por que motivo? Porque quando começaram a fazer obras na ala norte e as cozinhas ficaram na ala norte, os decisores da altura decidiram que não era relevante, certo, e deitaram abaixo. Com muita pena. Falou na Sala Azul. O que é que se tratava da Sala Azul? A Sala Azul era uma sala de estar. Ela tem o nome de Sala Azul porque foi decorada com sedas azuis nas suas paredes. Já estava em muito mau estado de conservação, aliás, já nem era a seda original, e, portanto, o nosso trabalho foi não só o revestimento têxtil que foi feito, mas também muito mobiliário e reposteiros e tudo o que era necessário a repor um pouco como era em 1888. Aliás, há aguarela e há documentos também que nos permitiram recompor isso, e foi feita com o apoio da Fundação Bonde, foi feito esse restauro. E quem foi o visionário dessa ideia da Sala Azul? Só por curiosidade. Foi a Rainha Maria Pia com o arquiteto da Casa Real, o Joaquim Posidónio da Silva, que estamos a falar na segunda metade do século XIX, os palácios passam a ter salas com funções definitivas. Portanto, enquanto que até grande parte ainda do princípio do século XIX punha-se a mesa, o montar a mesa, o pôr a mesa, era onde o rei decidia que tomava a sua refeição. E passam a haver salas com funções específicas. Há uma sala da música onde tinha o piano, onde tinha o violoncelo do rei Dom Luís, isto tudo na parte dos apartamentos privados. Há a sala de despachos do rei, onde o rei recebia os seus ministros ou quem pedia audiência. Há o quarto do rei, há o quarto da rainha, há um jardim de inverno, que também é uma sala de estar. Há o escritório da rainha também. E essa Sala Azul é onde tem ao lado uma sala de fumo, ao lado fumava-se, portanto, onde se jogava as cartas, onde se lia, onde... Era uma sala de estar. E depois outra questão. Há espaços que nós, em off, antes de começarmos o programa, que só estão acessíveis a investigadores, correto? Neste momento só está disponível o Ateliê do Rei, porque é um espaço fechado, porque precisa de um trabalho de intervenção, sim, grande ao nível da conservação e restauro. Depois, tudo o resto está mais, de uma maneira geral, está, sim, quase sempre aberto, embora, quer ao nível da documentação, quer ao nível... Porque nós não temos tudo exposto. Estamos a falar, certo, de um edifício que tem, só da ala da Residência Real, tem mais de 120 mil objetos inventariados. E, portanto, há muita coisa que está em reserva. E, sobretudo, às vezes há investigadores que vêm, é uma coisa cirúrgica, estão interessados ou estudam objetos de um determinado período, de uma determinada produção, ou cerâmica, ou pintura, e, portanto, e querem ver, e depois têm acesso, contacto com os conservadores de cada área, que são os gestores daquela, sim, coleção, e têm acesso a esses objetos ou a essa coleção. Eu esqueci-me de fazer uma pergunta há bocadinho e eu posso não ter percebido. Então, a coroa de Portugal, aquela que Dom João IV renegou, digamos assim, e entregou a Nossa Senhora da Conceição, está então aqui, não, ou não? Não. Essa coroa desconhece o que terá acontecido a essa coroa mais antiga. Esta coroa que nós temos hoje em dia no Museu do Tesouro Real foi feita para a aclamação. Os reis de Portugal não eram coroados, eram aclamados, para a aclamação do rei Dom João VI, que se dá no Rio de Janeiro, porque ele estava no Rio de Janeiro, dá-se em 1818. E é a coroa que vai durar até 1910. E que esteve, já agora por curiosidade, grande parte destes objetos, pelo seu valor, estiveram durante décadas guardados. Hoje em dia pode-se dizer, estiveram na Casa da Moeda, e que nós de vez em quando, que nos deu sempre uma colaboração excelente, fazíamos a verificação de peças, o estado de conservação, mas estava tudo guardado, selado, até haver condições de segurança que agora existem nesta nova aula para mostrar as peças. Surge uma outra curiosidade. Como é que nós descobrimos a autenticidade de cada objeto? Através dos tais estudos ou há...
Bem, a maior parte dos objetos nunca saiu da ajuda, portanto, estão in situ. Nós sabemos que são aqueles existentes. No caso dos que estavam guardados em reservas / cofre fora da ajuda, todos eles estavam, portanto, havia um protocolo de segurança para ter acesso aos mesmos, portanto, e isso tudo foi mantido até a sua abertura permanente ao público em 2022. E continuando a falar em peças, qual é a história da peça mais valiosa, então, do Museu do Tesouro Real? É difícil dizer, quer dizer, obviamente que tudo o que tem pedras preciosas tem um valor intrínseco, tem um valor simbólico também, ou a Laça das Esmeraldas, que já há pouco falei, ou, se eu falar em conjunto, a mesa rococó que havia ainda num protocolo mais antigo, que era o protocolo à francesa, em que era tudo posto na mesa ao mesmo tempo, a primeira coberta até à quarta coberta, que eram os doces, é um conjunto único a nível internacional e, portanto, aquele conjunto é um valor incalculável. Mas é difícil dizer qual é porque há peças, de facto, que valem não só também, para além do valor simbólico, obviamente, valem não só também pela pedra em si. Há peças que têm ouro e prata e trabalhos de ourives. Por exemplo, uma das peças mais interessantes que é considerado o maior condecoração, é uma insígnia chamada do Tosão de Ouro, que pertencia ao rei Dom João VI. É uma condecoração estrangeira, que era dada só a reis, ao príncipe, portanto, de um ranking muito alto. E o rei Dom João VI recebe essa insígnia da Ordem do Tosão de Ouro e manda fazer depois a parte superior toda em diamantes. E isso é possível ver e é feito em Portugal, no início do século XIX. E é possível ver no Museu do Tesouro Real o lado da frente e o verso da peça. E é uma peça magnífica. Estamos a falar de uma peça quase um babete, perdoe-me a expressão, de pedras preciosas. Enquanto conjunto, é uma peça impressionante e que ninguém fica indiferente a ver essa obra. Realmente não. Eu ia para perguntar, e vou perguntar, o Palácio Nacional da Ajuda é realmente uma herança portuguesa, mas também agora, atualmente, também um espaço de educação e de cultura. De que forma é que este monumento se tornou, então, este espaço de educação? Nós temos a obrigação, enquanto museu, de trabalharmos de proporcionar, transmitir conteúdos e informação sobre quem nos visita, e temos atividades muito variadas, não só para o público escolar, mas também para o público de adultos, ou público mais especializados. Trabalhamos muito também com a comunidade escolar da zona e até com algumas escolas mais carenciadas das zonas, num trabalho que é um trabalho não só de preparar visitas para as escolas. Portanto, nós trabalhamos há um serviço educativo que trabalha com as escolas e tenta perceber que comunidades, portanto, há muitas comunidades estrangeiras também a viver em Lisboa, que quais são as realidades, que religiões, no sentido de trabalhar em conjunto e tentarmos chegar um bocadinho mais além, assim como temos ali na zona também várias escolas para crianças com dificuldades de aprendizagem e com ao nível de deficiência mental e de disforia mental e, portanto, temos, por exemplo, ali uma escola com muitos miúdos com trissomia 21 e trabalhamos muito com esses miúdos e que entram também, e eles também colaboram connosco em muitas atividades. Ou trabalhamos com a Junta de Freguesia muito, há uma escola de teatro informal que se reúne lá, e, portanto, há um trabalho muito grande com a comunidade local, não só com as escolas, como com a comunidade que também existe ali no bairro da Ajuda, que é uma freguesia da cidade de Lisboa, e obviamente que também estamos abertos a outro tipo de públicos que nos procura. Há muitas pessoas que fazem a visita sozinhas, fazem a visita livre pelo museu, pelo palácio. Há outras pessoas que pedem uma visita acompanhada, há quem venha. E nos dias de hoje há muito, portanto, há essa realidade e há
E há a realidade depois também de turismo, há muito turismo na cidade de Lisboa. Deixe-me só dizer claro. que convém lembrar todos que nos visitam que hoje em dia, a qualquer dia da semana, os cidadãos portugueses podem entrar nos museus nacionais, basta mostrar o cartão de cidadão. E, portanto, têm direito durante esse dia, todos os museus próximos da sua área, a visitar gratuitamente, e podem fazê-lo isso não só aos domingos, como era habitual, como era antigamente, por isso é que se chama o Voucher 52, como há 52 domingos, o Voucher 52 significa que 52 vezes por ano pode visitar qualquer museu e monumento do Estado, obviamente estamos a falar dos museus do Estado, gratuitamente, para si, e depois, obviamente, os mais novos não pagam abaixo de 14 anos, mas em família, portanto, é muito simpático às vezes as famílias Não há visitar. desculpa para não visitar qualquer monumento português. Não há desculpa, porque é muito frequente, nós às vezes até, eu costumo quando entro às vezes dentro do museu e gosto de, e às vezes meto conversa e pergunto se são portugueses ou são de outra nacionalidade, e já tenho apanhado alguns portugueses com amigos estrangeiros e dizer, olha, veja lá que é a primeira vez que aqui venho, foi preciso vir mostrar a estes amigos estrangeiros e, portanto, acho que vale a pena. De norte a sul do país, de Sagres ao Museu de Terras de Miranda, há muitos museus para visitar, com coleções muito diferentes, de acordo também com a realidade de cada região e das coleções. Portanto, há muita coisa para ver e para visitar. Cada museu de Portugal tem sempre um pedacinho da história do nosso país. Exatamente. Então acho que é importante cada um de nós, pelo menos, ter alguma noção e visitar. E não há essa desculpa de que se paga, porque temos agora esta ajuda. O nosso programa está a chegar ao fim, mas eu vou lançar também antes uma última pergunta. Qual é a sua visão para o futuro deste palácio, como uma referência, como um museu de referência europeia? Eu penso que o Palácio Nacional da Ajuda tem-se tornado cada vez um museu mais conhecido enquanto antiga residência real e como local de referência pela sua autenticidade dos seus interiores. E isso significa, é reconfortante quando nós temos, por exemplo, o contacto de, olha, por exemplo, do ano passado tivemos a visita de um conservador do Metropolitan, do Met, de Nova Iorque, que está a fazer, o Met está a preparar uma exposição para 2026 e uma edição sobre tronos reais na Europa, obviamente, e veio ver os tronos que são do século XVIII ainda são do reinado de Dom João V, que nós temos no Palácio da Ajuda. Portanto, é este network de contactos a nível internacional que fazem com que o Palácio seja mais conhecido e que traga, obviamente, mais visitantes e que a experiência da visita seja gratificante para quem nos procura. É esse o nosso objetivo. E acho que está a ser um objetivo bastante cumprido. Tenho-lhe a agradecer imenso por nos ter ajudado neste programa, a sua presença. Obrigada, Dr. José. E sim, em casa também, obrigada a si por nos ter acompanhado. De facto, fica aqui a mensagem de que o Palácio Nacional da Ajuda é, sem dúvida, um verdadeiro símbolo vivo da história e da cultura de Portugal. Fique connosco, siga a nossa programação. Nós ficamos por aqui. Obrigada e até já. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.